Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai compartilhar sobre uma verdade, né, da vida de Jesus que a gente precisa ter no nosso dia a dia como discípulos que caminham com esse objetivo, né, de ter uma vida igual a dele. E o princípio que a gente precisa internalizar em nossa mente é que tudo foi feito por ele e para ele, né? Então, essa sequência natural de tudo que a gente faz tem que ser baseada nisso. Vim dele e exaltar o nome dele, né? É algo que tem que ser muito presente nas nossas vidas. Nada vem de nós, nada é para nós, tudo é para Jesus, né? Então a gente vai meditar no texto de Colossenses hoje. Então, vamos compartilhar aí. Então, o texto basicamente ele fica em Colossenses 1, do 15 ao 20, e ele fala muito sobre a imagem e a plenitude de Deus, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Então, em Colossenses 1, do 15 ao 20, e vamos ver o que o Senhor quer falar conosco, né? Primeira coisa aí é entender a vontade de Deus e onde a sua autoridade se encaixa, né? Isso é importante porque muitas vezes a gente começa algo e não pega o princípio de tudo, né? Que é entender a vontade de Deus para o que a gente vai fazer. E entender aonde está o patamar de autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, né? Então, o versículo 15 ele diz: Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Então, assim, o que, é que a gente já enxerga, né? Ele é a revelação visível do Deus invisível. Então, a gente viu como Deus é através da vida de Jesus. E é essa vida que espelha a gente a seguir a vontade de Deus, né? É a vida de Jesus, que é o próprio Deus revelado, né? Então, algo pelo qual Deus revelou ou fez saber ao homem seus mistérios e sua vontade. Através da vida de Jesus, aquele que seguimos, aquele que a gente tem como nosso farol, né, nosso foco principal, a gente tem conhecimento da vontade de Deus, né? E Jesus é a forma que vemos o Deus invisível. Como o próprio versículo fala, ele diz assim, que as suas ações mostram e revelam quem é Deus, né? Então, assim, que a gente possa entender que agora, pela vida de Jesus, a gente entendeu qual é a vontade de Deus. Então, que a gente pratique isso, né, todos os dias. E a outra coisa que a gente entendeu foi que esse mesmo Jesus, ele é superior a todas as outras coisas criadas. Então, assim, hierarquicamente, ele está acima de qualquer outra coisa em nossa vida. Então, nada pode tomar o lugar do Senhor. Ele tem que ser o primeiro a ser escutado e o primeiro a ser obedecido. Então, que a gente entenda e guarde no nosso coração a superioridade de Deus e o entendimento da sua vontade através desse versículo aí. O segundo ponto aí é como fazemos e para quem fazemos. Isso é muito sutil, porque isso não abrange só a nossa obra, né, com Deus, né, aquilo que a gente faz, a atividade que a gente faz, mas isso tem a ver com a nossa vida, nosso dia a dia, na mínima coisa, no mínimo detalhe, que a gente possa agora estar aprendendo como a gente deve fazer todas as coisas e para quem a gente deve fazer todas as coisas. E eu falo disso do mínimo ao maior detalhe que você tiver. Então, o que é que o versículo diz? Por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, por meio dele e para ele, Deus criou todas as coisas. Então aí a gente já aprende que a nossa vida com Deus, ela precisa saber a gente precisa saber o quê? Como a gente vai fazer as coisas? Através de quem? Através de Jesus. Para quem a gente vai fazer? Para exaltar o nome de Jesus. Nada na nossa vida a gente pode pensar que é no nosso intelecto, na nossa força, na nossa vontade, é tudo através de Jesus, para a glória dele. Então, verdades que a gente precisa praticar. Nossa vida foi gerada através de Jesus. Então, a oportunidade que temos de caminhar junto com ele veio através do sacrifício dele. Então, começou por ele. Nossas rotinas, trabalho, faculdade, objetivos, sonhos, devem ter a vida de Jesus presente, porque é através dele também. Então, assim, a nossa vida começa por ele, é toda pautada através dele, e tudo que a gente fizer tem que ter um objetivo teórico e prático. Não adianta eu dizer, eu vou fazer isso porque isso exalta o nome de Deus. A prática disso que eu penso tem que ser glorificar o nome do Senhor. Então, que a gente, como discípulo, coloque nossas vidas aonde?
debaixo da vontade de Deus. E essa vontade de Deus é que tudo comece por Jesus, a vida de Jesus seja presente durante tudo isso que estiver acontecendo e a conclusão disso volte para Ele. Esse é um dos principais objetivos da nossa vida como cristão, né? Então, continuando, né? Aqui tem assim, atividades diárias, né? Convergem para Jesus, sonhos e objetivos conquistados voltam para Jesus. Então você vê que ele é a figura principal. Ele tem que ser a nossa figura principal em tudo aquilo que a gente fizer. Então nosso coração, a gente tem que ter um coração humilde de entender que não conseguimos fazer nada sozinhos, que não conseguimos fazer qualquer outra coisa sem a vontade de Deus, né? Sem estar debaixo da vontade de Deus, sem estar com Jesus do nosso lado. Então, que esse princípio básico, e aí eu profetizo em nossas vidas, que a gente comece de forma correta, tenha o andamento de forma correta e tenha a conclusão de forma correta. E tudo isso converge para uma única pessoa, o nome de Jesus. Amém? Outro ponto é termos ordem e harmonia em nossas vidas como discípulos e corpo de Cristo, né? Por que isso é importante? O versículo 17 diz: antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas com ordem e harmonia. Então a gente vê que ordem e harmonia é o princípio básico daquilo que está unido a Cristo. Então, como discípulo, como corpo de Cristo, como igreja, é o normal a gente ter o quê? Ordem e harmonia nos relacionamentos. Ordem e harmonia naquilo que a gente tiver envolvido. Então, o natural da vida de um discípulo ou de uma igreja é ter ordem, ou seja, tudo no seu devido lugar, disposição correta daquilo que já está sendo feito. Ter harmonia, ou seja, ele é uma característica marcante daquilo que tem a presença de Jesus, é ter harmonia, concordância de pensamento, um único pensamento. Quem é o pensamento? Jesus. E a vida do corpo deve ter ordem e ausência de conflito. Que a gente possa entender isso, né? Que a gente não deixa a nossa vida ser usada para gerar conflito. Que sejamos guiados por um único pensamento, o pensamento de Cristo. E que a igreja do Senhor, assim como nossa vida, seja uma vida pautada em ordem e harmonia. Entender que ele define, gera tudo e tem o primeiro lugar. E aí ele reforça mais uma vez o local dele dentro do corpo de Cristo, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então, quando a gente pensa na vida em igreja, o que é que a gente entende já? Começando por nós primeiro como discípulos no corpo de Cristo. É que ele governa todas as coisas. Ele governa a minha vida, ele governa a vida da igreja. Então, todas as ações do corpo da igreja e a ação sua como discípulo, minha como discípulo, é ser estruturada e organizada e realizada por ele. O que é que vai acontecer? Essa vida gerada através daquilo que Jesus definir vem só através dele também, porque a palavra deixa claro, é ele quem dá vida ao corpo. Então não é nossa capacidade, não é nosso talento natural, não é nada disso, não é música, não é um pastor, um movimento, não é nada. É Jesus que gera a vida no corpo da igreja. Então, glória a Deus por isso, porque sabemos que todas as coisas são para ele. E somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então, o lugar de honra e destaque deve ser apenas para Jesus. Então, na nossa vida, todos os nossos planos estejam pautados nessas três verdades, né? Primeiro é deixar o Senhor organizar e realizar, é deixar o Senhor manifestar a vida dele dentro daquilo que a gente quer fazer e, no final, exaltar o nome de Jesus por tudo aquilo. Amém? Isso tem que acontecer em todos os dias, né, na nossa vida, né? No detalhe mínimo para o detalhe máximo do que a gente fizer, né? Outro ponto aí é Jesus é o caminho que nos leva ao objetivo principal, né? Essa é uma das maiores verdades que a gente precisa não ter dúvida, vamos botar assim, né? Então, assim, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza com Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolve trazer o universo de volta para si mesmo e trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para ele
todas as coisas, tanto no céu e na terra. Então, o que é que a gente entende aqui, né? Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. A criação toda foi criada para a glória de Deus. Quando houve o erro na humanidade, o que é que Jesus, quando Jesus entrou na história, o que aconteceu? Deus fez o quê? Um caminho através de Jesus. A vida dele vai fazer com que tudo volte para ele. Então, que essa vida de Jesus a gente entenda que é o único meio que a gente tem para que a gente retorne para o caminho original. E o caminho original é aonde? De volta para Deus. E a gente não consegue sozinhos. Então, a minha oração aí é que a gente entenda que é a vida de Jesus, a vida com Ele, que nos leva ao propósito principal de toda a criação, que é retornar todas as coisas para Deus. E aí, para a gente refletir, né? Segue uma música aí. Quando olho para ti, né, reconheço que sem ti nada sou, nada tenho meu viver. Quero depender de ti, me entregar a ti e anunciar para o mundo que tu és. Então, que a gente entenda, Jesus é o propósito, Jesus é o objetivo, é o alvo que buscamos e o caminho a seguir. Então, que a gente leve esse conceito, que tudo é por Ele, para Ele, através dEle, e que o princípio de todas as coisas é que a gente retorne para a vontade de Deus através da vida de Jesus. Amém? Então é isso aí que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, que o Senhor aí ministre nos nossos corações e que a gente leve isso todos os dias para a nossa vida.